Olá, imbatíveis do Preparatório Evolução. Eu sou o professor Alan, de Informática. Estou aqui para ajudar você na conquista do seu objetivo. Estamos juntos nessa? A minha missão para com vocês é tentar mostrar o máximo possível de teoria e questões focadas em concursos públicos, para que vocês consigam estudar de forma focada. Porque concurseiro que é concurseiro de verdade, que vai ser o concursado, ele não estuda conteúdo demais, ele estuda o conteúdo que cai na prova. Ele estuda focado. Porque é até importante você estudar muito, mas importante ainda do que estudar muito é estudar concentrado no que realmente cai. Porque vocês vão aprender, se é que já não sabe ainda, que para passar em concurso público, você precisa saber o que caiu na prova. Não dá para saber tudo no mundo. É muito conteúdo, você tem que estudar muitas coisas. E o importante é estudar concentrado, estudar as possibilidades de questões, as possibilidades de assuntos que vão cair mais e se concentrar neles. Caso você tenha um tempo a mais para estudar mais ainda, melhor, perfeito. Mas se o seu tempo é curto, você deve estudar concentrado, focado no que realmente importa. Essa é a minha missão para com vocês. E antes de começar a aula, eu quero deixar aí uma mensagenzinha clara de incentivo aí para vocês, para que vocês, todas as vezes que estiverem cansados, pensem na seguinte frase: o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, se você quiser passar em concurso público, pessoal, vocês precisam estudar bastante. E esse vai ser o plantio de vocês. E a colheita vai ser a aprovação no concurso público. Então, pessoal, bons estudos, tenham atenção aí e vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. O objetivo da aula de hoje é compreender o conceito de internet, intranet e extranet. Basicamente, nós vamos começar com a teoria básica, simples, mas focada no que realmente cai em concurso, e depois nós vamos para uma pancada de questões. Já começa aí para vocês que é o seguinte: estudar para concurso público tem que ser teoria e prática. Como a grande maioria das coisas que a gente deve aprender, a gente tem que aliar a prática com a teoria. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos estudar a teoria e depois responder questões. Muitas questões. Obviamente, nas aulas, eu escolhi aqui algumas questões principais. Vamos tentar responder aqui no máximo 10 questões para cada conteúdo. E assim vocês podem dominar o assunto. Mas de cara, eu já adianto logo para que vocês devam buscar estudar através de questões. Porque conhecendo as bancas, conhecendo a forma como as questões são formuladas, você vai começar a dominar os assuntos que realmente caem, que é o que importa para a sua aprovação. Então vamos lá. Primeiro de ponto, o que é a internet? A internet é a rede mundial de computadores. Ela é aquela rede que vai interligar, comunicar todos os computadores do mundo todo através de várias tecnologias que são utilizadas via cabo ou sem cabo, através de fibra óticas, wireless, que é tecnologia sem cabo. Existem várias tecnologias acerca sobre internet. Então, basicamente, essa rede mundial de computadores, ela é baseada na pilha de protocolos TCP/IP. Mais na frente a gente vai estudar bastante sobre esses protocolos. Mas por enquanto o que você precisa saber é que ela é baseada nessa pilha de protocolos. E ela também é disponível de forma irrestrita entre os computadores interligados. Ou seja, perceba bem esse destaquezinho aí na palavra, irrestrita. Ou seja, ela não tem restrição nenhuma. Ela é pública. Ela não tem dono nenhum. Ah, mas por que eu pago a internet? Você paga para ter o serviço que o provedor de internet lhe oferece. Mas a internet ela é pública. E isso é muito cobrado em questões de concurso público, como a gente vai ver mais à frente. A internet ela também pode ser chamada simplesmente de web, World Wide Web ou simplesmente www. Algumas questões de concurso público, elas procuram confundir o candidato e elas utilizam esses outros termos para se referir à internet. Mas eles querem dizer basicamente a mesma coisa. Espero que vocês tenham compreendido o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, intranet. A intranet, ela também utiliza os mesmos protocolos lá da pilha de protocolos TCP/IP.
ela funciona na mesma base da internet. Praticamente tudo que funciona na internet funciona também na intranet. Não existe bem essa diferença de funcionalidade. A diferença vem onde? No próximo ponto, porque a intranet ela é restrita a um determinado local. Geralmente uma instituição, uma organização, uma empresa cria uma intranet para os seus funcionários, seus colaboradores internos, para aquelas pessoas que estão acessando ali a empresa de dentro, ou até mesmo de fora, como a gente vai já compreender esse conceito também existente que é da extranet. Mas a intranet ela é restrita. Falou de restrição, começa a associar com intranet. Ela também pode ser chamada de rede privada ou rede interna ou até mesmo rede exclusiva. São nomes que as bancas de concursos públicos conseguem utilizar para tentar ludibriar o candidato. Mas você que está assistindo essa aula não vai se deixar levar por esses nomes falsos, que querem dizer basicamente a mesma coisa, mas na hora de responder, vem um nervosismo, você pode ali balançar um pouco. Mas é só lembrar dessas palavras-chave que a gente vai tentar acertar a questão de intranet. Então, esse mais um ponto que a gente viu agora. E por fim, o terceiro ponto importante para a aula de hoje, entender o conceito de extranet. A extranet, como vocês podem ver na imagenzinha que eu coloquei aí no slide, é o seguinte, ela é a junção da tecnologia da internet com a intranet. Basicamente, eu vou ter uma rede que vai utilizar a internet como meio para acessar um determinado fim, que é a intranet. Algumas empresas elas utilizam sistemas para manter o relacionamento com os seus parceiros, com os seus clientes, com os seus fornecedores. Ou seja, a intranet ela é basicamente feita para os colaboradores internos. No entanto, eu posso disponibilizar essa rede para fornecedores, para colaboradores externos. E como é que eu faço, já que eles não estão dentro da minha empresa? Aí eu parto para o conceito de extranet. Eu vou disponibilizar de algum meio, através da internet, com que esses colaboradores externos acessem a minha intranet, que está dentro da minha empresa. Então, o conceito de internet, ela é pública. Ela não tem dono. O conceito de intranet, ela é restrita. Ela geralmente tem um dono específico que criou ela para utilizar ali em determinado local, que pode também ser utilizado em outros setores, em outras filiais inclusive, mas a rede pertence à empresa. E eu tenho um conceito de extranet, que é a junção das duas, que através da internet eu vou conseguir acessar a minha intranet. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa que para eu acessar os meus dados de funcionário, como contra-cheque, como rescisão de contrato, como pedido de férias, entre outras informações que pertencem exclusivamente à empresa e a mim, eu preciso acessar um portal de intranet, que é justamente o conceito da extranet, em que eu vou acessar um site que está na internet para que este site me direcione para a intranet que está lá dentro da empresa que foi instalado. Eu espero que vocês tenham compreendido bem esses 3 pontos principais e agora nós vamos para responder as questões. Se tiver ficado alguma dúvida, durante as questões nós vamos responder algumas questões repetidas vezes para fixar bem o conteúdo e não se preocupe se você errar na hora aqui de tentar acertar com o vídeo. O importante é acertar na hora da prova para valer. Aqui é para a gente treinar, para a gente aprender. O que a gente pode errar tranquilo. O que a gente não pode errar é lá na hora. Na hora a gente vai ter que aprender de fato e vai ter que acertar. E eu acredito que vocês vão acertar e vão gabaritar a prova de informática. Então, atenção que a gente vai colocar as questões agora. Então, eu vou ler aqui a questão, vocês leiam aí acompanhando e já vão logo pausando o vídeo depois para que vocês tentem marcar a questão e tentem acertar e depois vocês conferem a resposta correta aqui no vídeo mesmo, tá? Então vamos lá. Essa questãozinha é uma questão atual, né, do ano passado, aí, para auxiliar administrativo. Um órgão público deseja permitir que seus servidores acessem vários de seus recursos de forma distribuída,
via rede, sem, no entanto, permitir que outras pessoas estranhas ao órgão tenham esse mesmo privilégio. Para isso, a Superintendência de Informática deve providenciar uma. Aí tem todas as alternativas aí. Ó. Você acha que é internet, extranet, intranet, Wi-Fi, WAN? Qual dessas tecnologias a Superintendência de Informática deve providenciar? Então, se você marcou a alternativa C, parabéns. Você conseguiu compreender aí o conceito de intranet. Percebam muito bem, pessoal, que tem algumas palavras-chave na questão que denunciam de fato qual é a resposta. Por exemplo, deseja permitir que seus servidores acessem vários de seus recursos de forma distribuída. Isso aqui está bem geral, pode ser internet, intranet, tranquilo. Via rede, sem, no entanto, olha, ele já começou a restringir aqui, ó, sem permitir que outras pessoas estranhas ao órgão, ou seja, terceiros que estão estranhos, tenham esse mesmo privilégio. Restringiu, a gente associa o quê? A intranet. E aí a gente acerta essa questão fácil. Próxima questão. A intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogos à internet. Diferente da internet, uma intranet é... Então aqui, ó, mais uma questão sobre intranet especificamente. Na alternativa A, não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI. Olha aí, ó, será que essa é a diferença? Vamos para a alternativa B. É uma rede interna e exclusiva de uma organização. Olha só as palavrinhas-chave. Não pode, alternativa C, não pode ser conectada a outras redes, ou seja, fica restrita ao ambiente interno da empresa. Será que é restrito? Será que pode? Analise bem. Alternativa D, não conecta equipamentos usando tecnologias Wi-Fi, pois não suporta protocolos wireless. Bem, essa alternativa aí, ó, nada a ver, né, pessoal? Seguinte, protocolos wireless, peraí. Wireless é tecnologia sem fio, tá? Por aí a gente já descarta essa alternativa D. A alternativa E, acessa páginas de conteúdo disponíveis em servidor central usando o protocolo HTML. Até essa parte de servidor central, tranquilo, poderia até ser mesmo uma intranet. Agora, usando o protocolo HTML, primeiro que HTML nem protocolo é. Ele é uma linguagem de marcação de hipertexto. E esta linguagem é a linguagem que é criada aos sites. Qualquer site que você acessa na internet, ele foi basicamente criado em cima dessa linguagem HTML, entre outras linguagens. Essa aqui é só uma curiosidadezinha para que vocês já comecem a aprender dentro da questão. Por isso que é bom responder questões, porque dentro das questões a gente vai começando a aprender até outras coisas, até outros assuntos que se interligam. E quando você conhece aqueles outros assuntos, você consegue descartar alternativas que não tem nada a ver. Então, questão. A alternativa correta, na verdade, é a letra B. Então, quem marcou aí a letra B, ou quem ficou na dúvida entre a B e a C aí, né? A B é a alternativa correta. Próxima questão. Acerca da comunicação por meio de rede de computadores, intranet. Considere as afirmações a seguir. Na primeira alternativa aí, a intranet é uma parte da internet cujos servidores, roteadores e clientes estão fisicamente localizados num país? Será que está certo? Reflita aí um pouco. Uma intranet pode ser restrita aos computadores de uma empresa, mesmo que esta seja composta de uma matriz e filiais localizadas em cidades distintas? Será que está certa essa alternativa aí? Vamos olhar a terceira. Toda rede local, ou seja, Local Area Network, LAN, é uma intranet? Será que essa afirmativa está correta? Então você tem aí 3 afirmativas e a questão está pedindo está ou estão corretas apenas. Então, após analisar as 3, eu espero que vocês tenham marcado a letra B de bola. Somente o item 2 está correto. Por que somente o item 2 está correto? Vamos ver o que está errado do item 1. Quando ele fala que a intranet é uma parte da internet,
Não necessariamente. A intranet ela é uma rede, que ela funciona com base nos protocolos, no funcionamento da internet. Mas a intranet não é uma parte da internet. Por aí você cancelaria essa questão, essa alternativa. Terceiro ponto que está errado. Toda rede local é uma intranet? Não necessariamente. Eu posso ter redes locais que não são uma intranet. Então tem que tomar muito cuidado com essas afirmativas que toda rede local, na grande maioria das vezes, quando afirma muito assim, abrangente, toda, nenhum, essas palavras-chave também é importante aprender que quando tem essas palavras, se você tiver na dúvida, na grande maioria das vezes estará errada, porque ela está muito generalista. Quando generaliza demais, na grande maioria das vezes está errada. Vamos para mais uma questãozinha aí sobre o conteúdo estudado hoje. Questãozinha também atual, né, para assistente administrativo, 2019. É uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet, porém é de uso exclusivo de um determinado local, como por exemplo a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. A definição acima é de um tipo de rede chamada. Então, nós estudamos basicamente 3 tipos de rede: internet, extranet e intranet. Qual desses tipos de rede se refere a essa questãozinha aí? Né? Alternativa A, OfficeNet. Alternativa B, internet. Alternativa C, extranet. Alternativa D, intranet. E a alternativa E, virtualnet. Então, basicamente, eu acredito que vocês devem ter ficado em dúvida em pelo menos 2 aí. Mas acertou quem marcou a alternativa D, intranet. Alguns dos meus alunos, né, quando eu geralmente passo essa questão aqui, eles geralmente ficam em dúvida entre extranet e intranet. Já teve até aluno que já me questionou sobre por que não ser extranet. Vamos analisar bem a questão para que a gente possa fixar bem o conteúdo. Quando ele fala uma rede de computadores privada, ele já está determinando que é intranet. Na primeira linha você já acerta que é intranet. Ao restante da questão, ele vai tentar realmente ludibriar o candidato. Por exemplo, assenta sobre a suíte de protocolos de internet? Intranet também. Porém, é de uso exclusivo de um determinado local? Intranet também. Como, por exemplo, a rede de uma empresa que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. É intranet. Não tem dúvida mais aqui, tá? Esse é o conceito perfeito de intranet. Vamos para a próxima questão. Questãozinha CESP, né, de 2016, aí, para analista de seguro social. Uma questão bem elaborada que fixa bem o que é o conteúdo de intranet, internet e extranet. A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para a intranet, diferentemente dos voltados para a internet, não são compatíveis com o ambiente web. Então, certo ou errado essa alternativa aqui? Se você acertou marcando errado, parabéns. É justamente isso. Aqui é a questão, né, no caso acesso, tenta enganar você com a ideia de que os sistemas de intranet são diferentes dos voltados para a internet. Não, pelo contrário. Eles funcionam basicamente na mesma estrutura, especificamente em cima do conjunto de protocolos TCP e IP. Então, eles são compatíveis sim com o ambiente web. Totalmente compatíveis. Então, isso foi o que tornou a alternativa essa questãozinha aí errada. Vamos para a próxima questão. Uma questãozinha deste ano já, 2020. Uma questão do SAEB aí da Bahia, né? Para soldado. Assinale a alternativa correta quanto ao conceito da intranet. Na alternativa A, temos
rede de propaganda de uma empresa. Alternativa B, sinônimo de internet. Alternativa C, rede de telecom. D, rede pública. E, rede de uso interno de uma instituição. Então percebam, pessoal, que até hoje, 2020, ainda está sendo cobrado esse conteúdo em concursos públicos. É um assunto muito cobrado em concursos públicos. Então, acredito que vocês já tenham pausado aí o vídeo, acertado essa questão, porque eu acredito que nessa época todo mundo marcou a alternativa da letra E. Rede de uso interno de uma instituição. Este é o conceito aí de intranet. Mais uma questão. Julgue o item quanto aos conceitos de internet e intranet. Questãozinha aí para assistente de tecnologia da banca Quadrix. Estou pegando questões de várias bancas para vocês observarem como várias bancas cobram de formas diferentes o mesmo assunto. Conceitua-se intranet como sendo a interligação de redes internas de uma organização que possui funcionamento, via de regra, totalmente diferente da internet. Então essa questão aí, uma hora dessa, eu acredito que todos vocês já devam achar muito fácil, né? Quando coloca aí que a intranet é totalmente diferente da internet, está muito errado essa questão. Né? Então não tem dúvida aí que vocês já devem ter marcado a questão errada. Mas não menospreze a questão, pessoal. Questão fácil é questão que você acerta. Tem muito candidato de concurso que diz assim, essa questão é fácil, esse assunto é fácil. Quando é na hora da prova, aquela duvidazinha que ele não tinha confiança acaba prejudicando ele. Então, não menospreze a questão. Acerta, responde, faz várias vezes aquelas questões para ter convicção de que na hora da prova você vai marcar correto. Mais uma questãozinha aí. Essa questão da OCP, para técnica em computação. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma intranet? Então, essa questão é muito boa para que a gente possa estudar. Tem muita informação interessante aqui. Vamos para a alternativa A. Um ambiente de rede interno de uma organização, seus recursos, sistemas, páginas web, etc. Normalmente são acessados somente por pessoas autorizadas ou que possuem acesso à rede interna. Pessoal, perfeito, né? Eu acredito que vocês já nem queiram mais ler as outras alternativas, porque essa alternativa está muito bonita. Mas vamos ler as outras para que a gente possa ter a certeza. Alternativa B. É uma área de rede que não tem acesso à rede local. Normalmente é utilizada para hospedar sistemas e páginas web que são acessíveis por qualquer pessoa através da internet. Será que essa é o que descreve a intranet? Ela restringiu aqui? Não. Ela deixou totalmente pública, né? Quando ela fala, são acessíveis por qualquer pessoa através da internet. Então, a gente já descarta que isso aqui não é intranet. Alternativa C. É um segmento de rede utilizado para interligar duas redes locais que estão localizadas em locais geográficos distantes. Vamos analisar. Segmento de rede utilizado para interligar duas redes. Não, isso aqui é uma rede comum. Pode ser internet. Mas não necessariamente vai ser uma intranet. Esse não é o conceito de intranet. Alternativa D. É um tipo de rede utilizado somente em redes domésticas? Não. Eu até posso ter uma rede doméstica, eu até posso ter uma intranet como rede doméstica. Mas quando ele coloca somente em redes domésticas, ele torna essa alternativa aqui errada. A alternativa é um segmento que fica na rede interna de uma organização. Por ser desprotegido, normalmente não é acessível pela internet. Olha, se normalmente ele não é acessível pela internet, isso torna ele seguro, para falar a verdade. Então essa alternativa ela está errada. Não faz sentido ela ser nosso gabarito. Então, quem marcou aí a alternativa A, né, acertou belíssimamente esta questão. Agora, uma questãozinha aqui do Quadrix para técnico em tecnologia da informação. Questãozinha aí muito boa. A internet é uma rede privada. A intranet é uma rede privada que é constituída de apenas uma rede local? E aí, será que ela só tem uma única rede local? Ou ela pode ter várias redes locais?
Será o que se encaixa aí no conceito de intranet? Então, pause o vídeo, tentem marcar aí e vamos conferir o gabarito? Então, quem marcou a alternativa errada acertou. Parabéns. É isso. Quando ele colocou a palavrinhas em apenas uma rede local, ela restringiu a somente uma rede local. Lembra que na aula eu falei sobre uma intranet, ela pode ser utilizada por uma empresa, que ela, dentro da sua matriz, ela tem lá uma intranet, e essa intranet ela pode se estender às suas filiais. Então, não necessariamente eu vou ter somente uma rede, né? A intranet ela é uma rede, mas dentro dessa rede eu posso ter outras redes, desde que ela esteja determinada a um local, determinada a um dono, a um proprietário daquela rede. Por isso que ela é uma rede privada, ela é uma rede exclusiva.